Olá, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do BRM News, seu podcast de notícias diárias sobre os mercados regionais brasileiros. O podcast que faz parte do ecossistema do BRM Podcasts. E hoje aqui comigo o Renan. Olá, Amanda, olá para quem nos acompanha. Hoje, dia 30 de maio, encerrando mais um mês aqui no BRM Podcasts. E hoje os destaques são café com alta tecnologia no campo, a duplicação da BR-262, que finalmente vai começar em 2026, novidades sobre esse tema, e Donald Trump restaura tarifas e pressiona o Banco Central americano, né, Amanda? Então, para começar, vamos falar sobre a duplicação da BR-262. Finalmente vai sair do papel. O projeto prevê já nessa primeira etapa a construção de um túnel de 1 km em Venda Nova do Imigrante, um dos trechos mais desafiadores da rodovia. O edital ele sai em novembro e as obras começam em abril de 2026, com duração estimada de 6 anos. Essa duplicação ela promete transformar não só a mobilidade na região serrana, mas também na Grande Vitória, e reforça ali o papel do Espírito Santo como o eixo logístico estratégico, né, do Sudeste. E falando em logística, o presidente da Sindex, Cidemar Costa, foi direto. O Espírito Santo é a bola da vez. É isso mesmo, Amanda. E Cidemar deu essa declaração na véspera da Modal Expo, que será realizada em junho na Serra. A feira vai movimentar 50 milhões de reais e reforça o avanço simultâneo de investimentos em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. Uma movimentação essencial, principalmente agora com as mudanças que a reforma tributária deve trazer para o Espírito Santo. É um ciclo virtuoso, né? A infraestrutura, ela puxa a logística que atrai ali investimentos que vai exigir mais infraestrutura, né? E o agro também ele segue firme, né, nesse ritmo. A colheita de café no estado está mais mecanizada do que nunca. A falta de mão de obra fez os produtores apostarem em tecnologia para manter a produtividade. São duas frentes que se destacam aqui no agro. A colheita semi-mecanizada com trator e recolhedeira e a automotriz, que faz tudo sozinha. Resultado, redução de custos e mais eficiência. E para quem achava que o campo capixaba estava parado, olha só, o estado já tem 75 empresas registradas operando drones agrícolas no CIP Agro. São mais de 160 aeronaves em uso. Cada drone ele custa pelo menos R$200 mil e ainda assim o investimento ele vale a pena porque é uma ferramenta-chave para a agricultura de precisão e sustentabilidade. E apesar dos avanços, o cenário econômico ele ainda enfrenta desafios. A decisão do governo de elevar, né, o IOF gerou forte reação no Espírito Santo, o estado que depende fortemente das exportações e deve sentir os impactos com intensidade acima da média nacional, né? Vale explicar aqui para quem nos acompanha do porquê disso. O IOF, que é o Imposto sobre Transações Financeiras, e está muito ligado a essas transações internacionais, deve impactar mais o Espírito Santo, porque o nosso estado tem um grau de abertura maior do que a média nacional. O comércio internacional aqui no estado representa mais de 64% do PIB capixaba, enquanto no Brasil essa fatia é de apenas 27%. Então, nesse sentido, a alta do IOF encarece as operações de câmbio e afeta diretamente exportadores e importadores locais, que é um setor muito aquecido aqui no nosso estado. E a repercussão disso em Brasília ela foi grande, né? O presidente da Câmara, Hugo Mota, ele pediu que o presidente Lula ele entre diretamente nas negociações. Hugo Mota e Davi Alcolumbre, eles quase votaram pela derrubada do decreto, mas optaram por tentar um acordo ali com o governo. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já deixou claro, se o Congresso derrubar o aumento do IOF, o governo pode ir ao STF. Enquanto isso, o Tesouro alerta que sem esses 20 bilhões a mais de receita, programas como Minha Casa Minha Vida e investimentos na defesa podem ser afetados. Resta saber se o Congresso ele realmente vai levar adiante o corte das emendas parlamentares, né, que ultrapassaram 50 bilhões de reais. Especialistas como Felipe Salto e Manuel Pires, eles demonstram ceticismo, né, quanto à possibilidade. E eles defendem cortar os benefícios fiscais, como o PS, e tributar mais as apostas e criptos, né? Mas isso ainda está longe de consenso. E vale ressaltar que toda essa discussão sobre a política fiscal acontece em um momento em que o governo central teve um superávit primário de 17,8 bilhões de reais em abril, que é o melhor resultado para o mês desde 2022. Mas, por outro lado, a gente sabe que zerar esse déficit fiscal em 2025 é um desafio
e especialmente com a margem de tolerância apertada do novo arcabouço fiscal desenhado pelo governo Lula. E, dessa forma, a política fiscal segue sendo talvez o grande desafio que o Brasil tem para poder destravar novos crescimentos aqui no nosso país para os próximos anos. E o contexto internacional ele também se mostra desfavorável. O Tribunal Federal dos Estados Unidos ele restaurou as tarifas comerciais impostas pelo Trump, que tinham sido derrubadas no dia anterior, né? Isso aciona incertezas e a economia global e mexe com os mercados. E como se não bastasse, Donald Trump, presidente americano, se reuniu com Jerome Powell, presidente do Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, para pressionar por corte de juros. Essa que parecia uma prática apenas aqui do Brasil, mas que agora também chega nos Estados Unidos. A tensão entre o executivo e o Banco Central americano cria ruído justamente em um momento em que Estados Unidos e China mantêm uma trégua tarifária de 90 dias, um tema que a gente já trouxe aqui nos últimos episódios. Enquanto isso, o Brasil ele se prepara para virar um player relevante na indústria de carros elétricos. A BYD começa a operar sua fábrica em Camaçari no próximo dia 26. Os primeiros modelos montados aqui ainda vêm da China, né? Mas a meta é alcançar 80% de nacionalização. E com mais de 180 concessionárias no país, podendo chegar a 270 ainda este ano, a BYD se posiciona bem para atender a demanda crescente por carros elétricos e ajuda a reduzir a dependência de combustíveis fósseis, que também é uma pauta super relevante. É um passo importante para a indústria nacional aqui no nosso país. Já no judiciário, a tensão entre Estados Unidos e Brasil ganhou novos capítulos. O Departamento de Justiça americano ele mandou uma carta ao ministro Alexandre de Moraes criticando suas ordens contra redes sociais nos Estados Unidos. E o governo Trump ele pode até suspender vistos de quem considerar que está censurando empresas americanas. E aliados de primeira hora do ex-presidente Jair Bolsonaro dizem que Eduardo Bolsonaro influenciou as medidas. Já Silas Malafaia diz que isso vem de americanos poderosos que se incomodaram com Alexandre de Moraes. O STF abriu investigações contra Eduardo por possível coação aos ministros, mais um episódio da crise institucional que segue em andamento no nosso país. O cenário que a gente traçou hoje, né, mostra um Brasil tentando equilibrar as contas, pacificar ali a política e se manter competitivo. Enquanto o Espírito Santo ele se movimenta com força ali em infraestrutura, agro e comércio exterior. E isso tudo acontece com um olho no que vem lá fora, né? Vem lá de fora, como a guerra tarifária e os juros nos Estados Unidos. E assim, né, Amanda? A gente termina mais um episódio do BRMcast, terminando agora o mês de maio, mais um mês aqui da nossa gama de conteúdos. Fica o convite para quem nos acompanha, seguir a gente na rede social, no Instagram, onde a gente traz, né, todo o calendário de conteúdos que a gente apresenta aqui no nosso ecossistema. Um convite também para poderem seguir a gente no YouTube e no Spotify para acompanhar os programas completos. A gente está agora com uma edição especial de conteúdos gravados lá em Nova York, no nosso evento. Então, entrevistas super interessantes com empreendedores que geram impacto real aqui na nossa economia. E no mais, a gente deseja um excelente final de semana e até a próxima. E lembrando, hoje é o último dia para o imposto de renda. Não esqueça de fazer a sua. Tchau, até o próximo episódio.